mesmo havia um completo caos pelo item do nosso prota, ele ainda não desistia mesmo sabendo que o celular não dava poder algum, o que levou ele a finalizar quem ele achava que era a causa de tudo aquilo. Só que ele ainda não havia morrido, ele tinha conseguido absorver todo o ataque do nosso prota, e agora ele não queria só o item dele, ele também queria aquela espada, só que nosso prota não estava mais em condições de lutar ou se defender, afinal ele já tinha usado a Libur pela segunda vez, então aquilo era o fim. Mas pelo menos ele tinha conseguido salvar aquela garota. Só que ainda nem tudo estava perdido, ainda havia uma pessoa que queria o proteger. O cara pergunta se ela também queria morrer, ela manda ele parar de blefar, porque ela já tinha visto todas as habilidades dele, que pra falar a verdade eram bem nojentas, então será que ele também queria roubar a habilidade dela? O que fez ele em um ato de desespero fugir para um túnel que o levava pro esgoto, dizendo pro nosso prota não esquecer o que aconteceu, porque um dia ele iria voltar. Só que isso ainda não estava nem perto do seu fim, porque logo após isso pessoas da Avalon aparecem ali mandando a Lilith sair da frente das pessoas que estavam atrás dela, porque elas sim eram a fonte de toda aquela bagunça na vila. Só que ela recusa, até porque não tinha nem um pouco de sentido acreditar em pessoas que para manter a ordem na vila não estavam atacando ela, mas sim as pessoas que estavam à beira da morte. Então se essa foi a escolha dela, ela não se responsabilizaria pelo resto. Só que quando ela foi atirar aquela garota de mais cedo entra na frente dela, junto com todos os candidatos para player que foram aceitos por causa do nosso prota. Então é claro que eles não podiam ignorar toda aquela situação, mas em meio a isso sai duas cartas do buraco que aquele cara de mais cedo havia feito, que dizia que aquilo era uma suspensão temporária dos planos, ou seja, eles iriam recuar, mas aquilo não era um simples adeus, porque eles iriam se encontrar novamente no teste para player. Tempo depois vemos nosso prota e a Libur se recuperando do que tinha acontecido, e ele aproveita para agradecer ela por ter deixado ele mais forte por todo aquele tempo, só que ela estava acordada ouvindo aquilo tudo, o que gerou uma situação bem cringe. Mais uma visita chega ali quebrando todo aquele clima, e outras pessoas também aparecem ali, e finalmente, o Han. Voltando 3 horas atrás vemos ele fora da vila desabafando sobre a torre, porque assim como plantas atraem insetos a torre também conseguia atrair pessoas com palavras doces e simples, e um bom exemplo disso era, ser um player, subir a torre, e finalmente terminar seu sonho. Só que não era bem assim, porque essas mesmas pessoas que diziam ir pra torre para realizar seus sonhos, na realidade não tinham a mínima diferença com aqueles que roubavam para no fim lucrarem com aquilo tudo, e é por isso que eles odiavam isso, mas mesmo assim ele acabou sendo salvo pelas pessoas que odiava, com isso ele só podia expressar sua sincera gratidão a eles. Depois disso tudo acabar, a Lilith finalmente devolve o celular pro nosso prota dizendo que ele foi achado no esgoto sem nenhuma evidência de quem fosse o culpado, mas agora que eles já estavam quites ela iria embora. Após isso ele se pergunta como aquilo foi parar no esgoto mesmo depois de todos estarem atrás dele, o que ele não esperava que a pergunta dele fosse respondida tão facilmente por uma simples ligação. Ele atende e escuta uma voz dizendo que já se fazia muito tempo. Ele pergunta quem era, só que ele pergunta se ele se achava o único especial, mas na real, eles deviam se encontrar. Dito e feito, eles realmente foram se encontrar, mas de todas as pessoas que ele esperava encontrar, ele não esperava que fosse a pessoa que fingia ser seu amigo por pena. Mas para isso tinha uma resposta até que mais simples do que ele esperava. Afinal é claro que ele não achava que era especial por ter conhecido Deus, só que ele não estava ali para isso, e sim porque ele tinha ouvido boatos de que ele estava o imitando assim como naquela época, e isso era patético, mas como um pedido de desculpas ele não deveria subir a torre. Só que não, ele nunca havia tentado o imitar, e ele também nunca iria desistir de subir a torre por causa dele. Então nesse caso ele iria fazer com que ele não conseguisse subir a torre. Mas felizmente o Han chega ali a tempo impedindo o ataque do loirinho. Só que ele consegue se soltar e inesperadamente copiar a habilidade do Han. Só que antes dele fazer alguma coisa o Deon aparece na frente dele perguntando se ele era o novato dos rumores, mas ele não perde tempo e já o ataca. Só que ele não esperava que ele iria aparecer atrás dele e com um simples peteleco jogar ele para longe. Mas mesmo vendo a força do atual top 2 ele ainda não estava pensando em desistir, afinal ele era a pessoa mais próxima da Nage, então mesmo que a vila fosse destruída, quem ligava? O que faz o Deon liberar uma pressão assassina pelo simples fato dele ter citado a vila, mas aquelas pessoas da Avalon aparecem ali pedindo desculpas pelo que ele havia falado, e por isso eles iriam sair daquela área, só que eles não podiam simplesmente deixar pra lá todo esse incidente, e é claro que não, porque de acordo com o regulamento eles iriam ter que pagar um preço, era o que o vice-capitão havia ordenado. Então o Deon deixa eles irem, por mais que essa seja a pior escolha a ser feita.
Tempo depois vemos que nosso prota tinha ido treinar com Han no meio da noite, porque depois daquilo ele começou a se sentir fraco, e ele meio que começa a desabafar, porque querendo ou não a fonte dos poderes dele era 100% Alibur. Então o Han aceita ajudar ele, e os dois ficam ali até o nascer do sol, mas mesmo depois de ter se passado todo esse tempo nosso prota ainda não tinha conseguido acertar nenhum golpe nele, o que o faz se perguntar se ele devia desistir de ser um player. Mas Alibur aparece ali mandando ele parar de se lamentar, porque na verdade o verdadeiro perdedor não era ele, e sim ela. Porque sem ele ela era inútil e fraca, e provavelmente ele iria acabar quebrando a promessa deles e subir a torre sozinho, o completo oposto do que o nosso prota achava. Mas ele fala que não era bem assim, porque não foi o que ele quis fazer parecer. Então ela já podia parar de chorar, e acaba tomando um chute na barriga depois de ter falado isso. Afinal, pelo que ela disse, ela não estava chorando, mas o Han salvou toda aquela situação, e fala que iria os ajudá-los para que eles ficassem mais fortes. Se você gostou do vídeo, se inscreva e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais.